E a gente segue falando sobre pãozinho aqui, né? A Nutri Renata continua aqui com a gente. Renata, muita participação aqui, mas tem umas perguntas bem interessantes que todas estão meio parecidas. Boa tarde, gostaria... Não, muita gente perguntando da receita, vai estar no nosso Instagram, @vermaisoestSC. Fábio, trocar o pão branco pela tapioca é válido? A Daniela participando com a gente. Obrigada, Daniela. E aí? Então, tem aquela história de que acabou virando moda, né? Que a tapioca é algo saudável e sim, as pessoas acabam substituindo pelo pão. Então, na realidade, a tapioca, a gente tem que levar em consideração que ela é feita de uma farinha extraída da mandioca. Então, é como a farinha de trigo, ela acaba sendo processada. Ela acaba perdendo bastante nutrientes, né, nesse processo e ela acaba se tornando mais calórica. Então, em questão de equivalência, as duas seriam parecidas. Então, aquela história de que, eu como tapioca, acabo deixando o pão de lado, é meio que bobagem, assim, é uma modinha da nutrição, né? Mas não tem problema. Você pode consumir uma tapioca, sim, mas de preferência sempre mais no café da manhã, evitar consumir em refeições onde você não terá um gasto energético, porque ela acaba se tornando bem calórica. Muita gente perguntando sobre o pão integral que você falou, né? Que tem que cuidar também, né, Renata? Não adianta ser qualquer pão integral, porque às vezes tem mais farinha branca do que a integral, tem que cuidar o rótulo, né? Sempre cuidar o rótulo dos alimentos, né? Hoje a indústria, ela acaba fazendo uma mistura, adicionando muita farinha branca, farinha de trigo, né? Por quê? Para dar sabor, para deixar o pão mais macio, mais saboroso. E o pão integral de verdade, quanto mais durinho, sinal de que ele tem mais farinha integral mesmo, farinha rica em fibras. E cuidar sempre no rótulo de alimentos. O ideal é que o primeiro ingrediente sempre esteja contando farinha integral. Que aí é sinal de que o pão tem melhor qualidade. Existe pão ideal para diabético? Tem uma telespectadora que perguntou, mas ela não se identificou aqui. Integrais, o pão preto, que ele é o que mais tem uma concentração de fibra maior. O próprio pão sem glúten, né? Porque aí não teria, ele normalmente é feito com farinhas sem glúten, mas pães integrais em geral. O fermento do pão faz mal, Renata? Então, consumido em excesso, sim, mas não tem problema, não é algo que é tão maléfico assim. Cuidado um pouco com os pães industrializados, porque eles têm muito conservante. Então, esse é um porém dos pães integrais. De preferência, pegar os próprios das padarias, né, que são mais fresquinhos. Esses pães que vêm com uma validade, né, muito grande, é sinal de que tem muito conservante. Tá certo. Gente, muitas perguntas aqui. Eu vou passar para a Renata. Daqui a pouco a gente coloca ela também no nosso Instagram. Renata, muito obrigada por ter vindo. Renata também é atleta, ou não? Sou atleta amadora, mas né? Mas também tá valendo. A gente falou bastante hoje, acho que muito sobre saúde, né? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a de vocês. Pinhalzinho. Volte sempre. A gente vai falar sobre a função exata da Renata também, que ela fala muito com os atletas, né? A nutrição para os atletas. Agradeço a audiência de todo mundo. Ver Mais fica por aqui. Voltaremos amanhã. Beijo no coração. Até lá.